Você realmente sabe como projetar arquitetura front-end de grande porte? Vamos falar um pouco sobre a arquitetura de front-end? Acho que esse é um dos temas que a gente mais sente falta quando o tema é front-end e é uma das perguntas que mais derruba pessoas em processo seletivo. Por quê? Porque as pessoas não olham como decisões arquitetural, mas muito numa situação de, é uma telinha, eu vou fazer e é isso. E não entendem quais são as nuances dos trade-offs dessas arquiteturas. De cara, peguei uma arquitetura bem conhecida, bem cobrada aí, que é micro frontends. Peguei especificamente micro frontends parciais, que representam ali partes da tela. Então, esse card aqui, ele é um micro frontend. Se a gente fizer inspecionar nele, ó, a gente vai ver que tem um Shadow DOM, que é basicamente esse micro frontend. Eu tenho outros aqui, ó, esse é em React, esse é em Angular e esse é em Solid. Basicamente, cada um deles é um projeto ali, ó, eles estão rodando em porta separada, vulgo hosts separados. Se eu vim aqui no meu localhost 5001, aqui está o meu envio, 5002 o meu React, 5003 o meu Angular, 5004 o meu Solid.js. E esse shell, ele incorpora todos eles. E como que ele sabe qual microfrontend ele vai exibir? Ele começa pelo view, e aí eu disparo um evento e ele troca o card. Eu consigo disparar um evento pelo console e ele mudar? Consigo. Exemplo, vou mudar para o meu do Angular. Perfeito, emitiu o evento, ele escutou e fez essa mudança. Vou mudar agora para o do React, por exemplo. Vem aqui, ó, React. Perfeito, ele mudou. Então, qual que é a vantagem desse modelo exemplo de arquitetura? A gente tem projetos rodando em portas separadas, né, hosts separados. Eles não se conhecem e eles se comunicam via eventos. Então, o meu projeto React não conhece o meu Angular, mas se eu clicar na tag Angular aqui, ele emite um evento que vai mostrar o projeto Angular agora. Então, a gente tem um grau de desacoplamento alto e isso aqui é o que te vendem quando querem que você aprenda micro frontend ou quando querem tomar uma decisão desse tipo. Porque aí eles falam, olha, a gente pode criar polyrepos, cada projeto vai ser um repositório, como eles são 100% independentes, podem ter CI/CDs totalmente independentes, e a gente só vai se comunicar por eventos. Então, cada um cuida da sua parte, o ownership de cada repo é 100% do time. E o que está escondido aqui? Basicamente, vamos aqui para o nosso ScaleDraw. Essa imagem que você já deve ter visto 300 vezes pelo LinkedIn, que é quando a gente fala de micro frontend, essa é a abordagem que te vendem. Uma UI que pode ser composta por vários frameworks, com uma versatilidade alta, mas isso aqui não se mostra verdade no dia a dia. Primeiro, você não quer 4 frameworks na sua tela. Um dos maiores oneradores de performance é JavaScript. Você não quer gerar 4 componentes com 4 frameworks diferentes e fazer eles coexistir na mesma tela. Isso estragaria a sua performance brutalmente. Segundo, CI/CD. Será que você realmente quer repos separados com CI/CD 100% separado? Se eu tiver 6 micro frontends, são 6 CI/CDs diferentes. 6 CI/CDs para dar manutenção. Será que você realmente quer repositórios 100% independentes? Exemplo, vamos supor que todas micro frontends tivessem React. Vou fazer um bump de versão. Se eu fizer um bump, isso vai gerar quantas atualizações? 6 projetos para atualizar? Será que isso é prático para o seu dia a dia? Exemplo, eu tenho um micro frontend parcial, eu tenho um DS, e eu tenho que mudar um componente do DS, então eu tenho que modificar o componente, fazer um dump, ir no meu micro frontend, atualizar para essa nova versão, conferir em tela, abrir um PR, fazer o deploy em produção, e aí realmente ver se ele foi substituído. Olha o tamanho do fluxo. Isso aqui atende ao seu caso de uso? Por isso que quando a gente fala em micro frontends distribuídos, a gente geralmente tem uma complexidade muito alta e que não atende a maioria das empresas. Isso aqui traz uma complexidade muito além do que você precisa. Então, exemplo, quando a gente tem vamos botar aqui para o nosso navegador, isso aqui é a nossa tela e como está acontecendo. Coloquei aqui no ScaleDraw para simplificar nossa visão. A gente tem um localhost 5000, ele é um shell, ele incorpora os cards Vue, React, Angular, Solid.js, e ele incorpora os eventos. Esses eventos, quando disparado, ele decide qual card ele vai mostrar. Você vê que a gente já ganhou uma complexidade bem alta para fazer algo tão simples.
Pensa aí para o seu caso de uso, que é realmente complexo. O quão viável é isso aqui? Quanto de eventos vocês teriam? Como ficaria a observabilidade disso? Como ficaria a governança? Se surgisse, exemplo, a vulnerabilidade que nem surgiu no Axios, no Next, quanto tempo levaria para atualizar em todos os locais? Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque essas estratégias de micro-frontends e polyrepos é muito vendida em big techs que tem ferramental, que tem controle, que tem como, vamos dizer assim, tolerar esse tipo de complexidade, porque automatizou parte do processo. Mas a maioria das empresas de pequeno porte não tem, nem de médio porte. Então, essa decisão aqui ela pode parecer muito madura em termos de escalabilidade, mas ela está bem longe disso. E aqui, ó, vou deixar alguns modelos de arquitetura até para a gente criar um pouco de consciência sobre os tipos de arquitetura de alto nível que a gente tem no front-end. Essa arquitetura aqui é a arquitetura baseada em layer, ou seja, realmente camadas. Isso aqui é a primeira arquitetura que se aprende. Então você vai lá, você tem suas pages, components, service. Aqui eu deixei com uma separação mais para representar cada etapa ali. Eu posso fazer outro vídeo sobre, só comentar aí. Então, qual o problema dessa arquitetura de cara? Abrir meus componentes, tem 80 componentes, não tenho contexto, não sei quantos locais isso afeta, não sei se é de um módulo específico, se é um caso de uso, o que aquilo atende. Então, naturalmente, se torna um problema bem rápido. Tenho aqui uma arquitetura modular. Então, ao invés de eu ter tudo centralizado em um único local, eu começo a quebrar módulos. Então, tem um módulo de Auth. O módulo de Auth tem componentes lá que só diz respeito a ele. Então, se eu alterar lá, eu sei que só altera dentro daquele escopo. Óbvio que eu tenho componentes que são compartilhados aqui, pode ser uma pasta core. O nome é irrelevante aqui. Se encontra lá com algumas nomenclaturas similares. Mas qual que é o principal dessa abordagem aqui? É criar fronteiras entre módulos. É garantir que a gente tenha uma atuação bem clara de escopo. Porque, exemplo, quando eu quiser escalar times, naturalmente eu posso ter, olha, o time A cuida de Auth e cuida de pagamentos. Então eles estão nessa fronteira. Qualquer coisa que seja módulo compartilhado, eu posso ter um time de plataforma para cuidar. E quando a gente precisar fazer um inner source, a gente tem um review obrigatório ali para garantir que a gente não vai quebrar nada que já existe. Deixa aqui um modelo que não necessariamente é arquitetural, mas de organização dentro do módulo, que é Vertical Slice. Quase sempre as pessoas associam Vertical Slice com arquitetura de grande porte também, mas não necessariamente é verdade. Ela é uma arquitetura que é fácil você começar a entrar em um termo de filosofia de onde deveria ficar as coisas, mas pensa que você vai ter lá. Dentro do seu módulo de Auth vai ter uma funcionalidade que ela é um pouco mais complexa, que ela já nasce com aquelas ideias de por que a gente não desacopla, cria um projeto separado. Cara, esse não é o momento. Antes de qualquer coisa, só isola ela dentro do seu módulo, cria um vertical slice ali, para garantir que ela vai fazer sentido naquele contexto, e caso ela venha precisar realmente ser desacoplada, é só arrancar dali e colocar em outro local. Essa aqui é uma abordagem excelente dentro do seu módulo, tem funcionalidades que são muito grandes. Só que é importante que o time também não fique 100% dentro daquela filosofia de isso aqui deveria ficar dentro do módulo ou deveria ficar dentro da feature de fato, né? Isso aqui deve facilitar, não complicar. É um ponto que eu já trabalhei em alguns locais que utilizava e que trazia muito conflito. E aqui uma das minhas arquiteturas favoritas, que é a micro frontend baseada em rotas. A gente tem basicamente um proxy reverso, e o que antes eram módulos com um único build, a gente passa a ter módulos com builds separados. Isso aqui, pensa que você está lá com o seu monolito modular com um único build. Naturalmente você vai bater um tempo de CI/CD máximo, você vai bater tempo de teste máximo, naturalmente um deploy começa a esbarrar no outro, isso começa a virar um conflito. Você consegue, a partir disso, desmembrar sua arquitetura para ter build separado. Agora cada time faz seu deploy separado ali, tem um controle tranquilo. O que antes era um pacote compartilhado passa a ser libs via, exemplo, monorepo, vamos dizer que você está usando Nnex lá. Ele já te dá um ferramental para criar libs e essas libs são instaláveis no seu pacote. Então, seus módulos vão acessar como se fosse uma lib externa de fato. Essa arquitetura ela te dá
a maior parte de benefícios com a menor taxa de complexidade. Pensa que a gente tem uma estrutura similar ao do monolito modular. Você tem uma gestão de libs interna, porque você consegue fazer, exemplo, um monorepo ali, onde você tem libs compartilhadas. Ela te dá autonomia para você fazer deploy. Ela te dá autonomia para gerar build separado. Ela te dá autonomia para rodar só os testes do seu escopo. E ela não te cobra uma complexidade absurda, exemplo, em observabilidade, em governança, porque você consegue ter um monorepo e estruturar isso como uma governança relativamente tranquila. Atualizei um pacote, atualiza em todos os locais que dependem disso, ou seja, se tem um grafo de dependências, atualizei uma dependência externa, ela reflete para todos os módulos. Simples, direto e efetivo. E aqui a tão temida, que são microfrontends parciais que representam partes da tela, que é justamente a abordagem que a gente tem aqui sendo orquestrada. De cara a gente já vê o quê? Cada um depende de um host, todas elas levam mais JavaScript para o front, todas elas têm um grau de complexidade alto. Qualquer coisa que, como observabilidade, tende a virar um problema bem rápido. Então, olha a escala de complexidade que a gente tem. A gente transicionando de um monolito modular de um build só para um microfrontend baseado em rotas, a gente tem um aumento de complexidade relativamente baixo, porque a gente consegue manter a estrutura que a gente já tinha, só transicionar pacotes. Então, o que antes era uma pasta compartilhada vira pacotes instaláveis, no caso libs, VNX, por exemplo. E o que era módulos que serviam como fronteiras, agora são módulos que representam builds separados de fato. Porém, quando a gente olha para microfrontend parciais, isso já não é mais verdade. A gente traz realmente bastante complexidade. Então, quando você olha agora para a arquitetura, para todos esses estágios, como que você realmente está pensando? Você está realmente olhando para essa arquitetura aqui dizendo assim, isso aqui é uma arquitetura distribuída, por isso ela realmente atende? Ou você está olhando para todos esses pontos como governança, observabilidade, casos de uso, evolução? Exemplo, um build, uma arquitetura modular que só tem um build, ela tem um espaço muito grande para transicionar para builds separados, sem muita dor de cabeça. Por que você não se apoiaria de cara numa delas? Então, a maior parte das arquiteturas que você quer, elas estão entre microfrontend baseado em rotas e monolito modular. Você não quer nenhum dos dois extremos. Galera, por hoje é isso. Eu deixei aqui, os microfrontend, eles vão estar no repositório do GitHub. Quem quiser dar uma olhada, rodar. Basicamente aqui já tem os comandos para você só rodar um dev, ele já roda todos os microfrontends. Você pode fazer o seu teste, deixar aí seus comentários. E se você quer um vídeo sobre monolito modular, deixa aí nos comentários que eu vou gravar. É isso, galera. Valeu!